debate sobre o aquífero Guarani em Ribeirão Preto. Quero já fazer a composição da mesa. Aqui ao meu lado, Ricardo Silva, representando o deputado estadual Rafael Silva. Quero chamar para compor a mesa também o senhor Manuel Eduardo Tavares Ferreira, que é engenheiro agrônomo, empresário e presidente da Associação Cultural e Economia Pau Brasil, Ecologia Pau Brasil. Chamar também o senhor José Antônio Lanchotti, chefe de divisão de organização territorial e do mobiliário. Marcelo Pereira de Souza, professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo, atuando na área de gestão, instrumentos de política ambiental e recursos hídricos, tais como avaliação de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, zoneamento ambiental e avaliação ambiental estratégica. E por último, o senhor Paulo Finotti, representante da Soderma, Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo e do Rio Grande. Lembro a todos que fizemos o convite para todas as associações ligadas ao meio ambiente e também ao Ministério Público, o GAEMA, que não enviou representante para esta audiência pública. Enviamos também o convite para o secretário de Meio Ambiente, Otávio Ocano, que disse que não poderia comparecer que tinha um outro evento. Nós vamos abrir a discussão na mesa, 5 minutos para cada membro da mesa e depois também a participação de todos vocês. Vou iniciar a palavra com o Ricardo Silva, representando aqui o Rafael Silva, deputado estadual, 5 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Orlando Pessotti, que preside essa audiência pública, primeiro minha saudação, parabéns pela coragem de tocar num assunto tão difícil e tão polêmico na cidade, mas que merece um debate profundo. Ao vereador Jean Coraúce, que o vejo, acaba de chegar, muito obrigado pela presença do vereador. Eu quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, Manuel Tavares, ambientalista, Dr. Paulo Finotti, Dr. Marcelo e o Lanchotti, que aqui está representando a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Vejo esse plenário lotado, me chama muito a atenção de maneira positiva. Aqui vejo pessoas que estão para debater um assunto muito relevante, que é a região leste e os parâmetros que podem definir uma zona de proteção especial, que é o principal tema dessa audiência pública. Como presidente municipal do PDT, que aliás nós que demos o start junto com o Movimento Pau Brasil, com instituições da sociedade civil, aqui eu deixo um abraço a Simone, também lutadora, ao Reinaldo, a todos que estão acompanhando de perto essa luta que estamos travando, não é de hoje, já de há bastante tempo. Fico muito feliz com a presença de vocês todos, inclusive com os proprietários de terra que aqui se encontram, com eventuais interessados diretamente e economicamente no assunto, porque eu acho que vocês precisam também ser ouvidos de forma democrática. Isso não pode ser uma perseguição, uma caça às bruxas, a luta do bem contra o mal, não. É
É uma luta que interessa a Ribeirão Preto, é o nosso futuro. Todos os interesses merecem debate. Eu apenas lamento, nobre vereador Orlando, que essa Câmara está cheia de todos, menos daqueles que aqui deveriam estar, os nobres vereadores de Ribeirão Preto. Se não me engano, Orlando Pessotti, sua assessoria convidou pessoalmente, nossa assessoria também convidou pessoalmente todos os parlamentares. Acho um tanto quanto estranha essa situação. Não estou acostumado a isso. Fiquei 4 anos nessa casa. Um assunto de tamanha relevância, claro, conseguir os 27 vereadores é muito difícil, mas pelo menos que alguns pudessem ouvir esse debate. Infelizmente, preferiram não se fazer presente numa audiência pública tão relevante como essa. Quero dizer que o meu pai, o Rafael Silva, ele está em sessão na Assembleia Legislativa de quarta-feira, o dia em que acontecem as sessões na Assembleia Paulista, por isso que com muito orgulho o venho também representando. Agora, senhor presidente, eu não vou entrar no mérito, porque aqui nós temos pessoas com uma capacidade técnica muito maior do que a minha. Eu apenas quero dizer às senhoras e aos senhores que enfrentar um tema dessa natureza não é para qualquer um e não é fácil. Fácil é sentar em cima de temas que não têm tamanha divisão ou tamanho interesse, inclusive particular de alguns que vão lutar com unhas e dentes pelo seu interesse financeiro e econômico. É difícil, senhor presidente. Fácil é aquele que se acostuma e não ingressa, não entra na luta tão complexa como essa. Aqui nós vamos ouvir hoje especialistas, pessoas que realmente entendem do assunto e poderão auxiliar essa casa de leis, que hoje não se faz presente, em sua grande maioria, mas que está sabendo, por seus representantes, de cada assunto que aqui for tratado. E nós estamos para receber o plano diretor. E é nesse momento em que essa casa precisa se debruçar em temas de tamanha relevância, em temas tão grandes como o da proteção do nosso aquífero Guarani. Lamento e quero fazer com que esse protesto chegue aos promotores de justiça do GAEMA, que não se fizeram presentes nessa reunião, nem de outro setor também que foram convidados. Eu cheguei a ouvir por aí que já havia um possível acerto, entre aspas, de que o GAEMA poderia aceitar alguma mudança, o que eu duvido muito, porque o GAEMA é um órgão muito sério, de uma credibilidade ímpar, protagonizou estudos desde 2011, trazendo à luz da opinião pública a posição. Então, eu acredito muito na justiça, no Ministério Público, e confio que os promotores de justiça, com a seriedade que tem do GAEMA, eles manterão a mesma opinião, que não é opinião, é técnica, é estudo. Por essa confiança que tenho também no Ministério Público, que eu estou aqui essa noite, não precisaria, não ocupo cargo público, não estou na política, mas estamos aqui, Paulo Junqueira, e você tem um interesse e eu respeito o seu interesse, mas estamos aqui para debater o futuro de Ribeirão Preto, com um plenário lotado de pessoas interessadas, mas vazio de vereadores. Infelizmente, uma boa noite a vocês e vamos para as discussões. Muito obrigado. Muito bem, eu passo a palavra neste momento para o senhor Manuel Eduardo Tavares Ferreira. Ok, vou pedir para que seja respeitado. Ok, então com a palavra agora em 5 minutos, Manuel Eduardo Tavares Ferreira.
Tá. Boa noite a todos os companheiros da mesa, e gostaria de estar nesse momento parabenizando a organização, o Ricardo Silva, pelo esse evento e todas as entidades que aqui estão participando, e falar um pouco sobre a questão que a Pau-Brasil tem participado dessa luta pela preservação da área de recarga do aquífero há muitos anos, né? Nós tivemos várias campanhas há mais de 15 anos, né, desde a questão da contaminação do aquífero com os antigos lixões, né, que continua aí, ainda não foi resolvida essa questão. Então, essa luta da Pau-Brasil a respeito do aquífero vem de longa data. Participamos durante praticamente 3 anos junto ao Ministério Público para a elaboração do marco zoneamento, da área de recarga, de todo o trabalho técnico que foi feito, né, amplamente discutido por toda a sociedade, pelos técnicos, tanto de várias universidades, do governo do Estado de São Paulo e da sociedade em geral, inclusive com os empreendedores, que deram os seus pareceres durante a elaboração daquele documento. Infelizmente, tudo isso não teve eco aqui na Câmara Municipal. Quer dizer, a lei que deveria ser feita não foi feita. A questão da incompatibilidade da questão econômica com a ambiental, social, porque eu acho que isso é uma questão muito mais social do que ambiental, que nós estamos tratando do futuro da cidade, do questão do abastecimento da cidade, porque do jeito que vai, dentro de 20 anos nós não vamos ter mais água no aquífero. Alguns falam, né, que não conhecem a questão, o aquífero é imenso, mas não sabe que a velocidade da água no aquífero é baixíssima, leva anos e anos para ela avançar 1 metro. Então, nós vivemos aqui em Ribeirão Preto da área de recarga do aquífero. Se acabar essa recarga, acabou a água de Ribeirão Preto. E, em consequência, então temos o Rio Pardo. O Rio Pardo hoje, ele tem 10% da água que ele tinha 50 anos atrás. O Rio Pardo está secando. É um rio que está morrendo, porque secaram as nascentes com desmatamento, com o assoreamento, e o rio não vive dele só. Ele vive de cada nascente, de cada córrego que alimenta esse rio. E do próprio aquífero. Com o rebaixamento que está acontecendo aqui, o rio também vai secar. Essa que é a questão. Então, nós não teremos mais água para abastecer a cidade, nem do aquífero, nem do Rio Pardo. Eu quero ver o que adianta ter construção, ter prédio, que a atividade econômica não se sustenta sem água. Se a gente não pensar no meio ambiente nem na população, então a atividade de Ribeirão Preto vai estar morta também, porque todos nós dependemos da água. Tanto a área industrial, a área econômica, os empreendedores da construção civil. Então, é possível, sim, dar uma destinação correta para a área de recarga do aquífero. Vocês têm aí, todo mundo que conhece um pouco a questão lá de Nova York, onde existem fazendas produtoras de água, que são pagas pela municipalidade para produzir água. Então, você tem incentivos fiscais. Aqui no Brasil, nós temos Curitiba, que é a mesma coisa. Alguém já ouviu falar de escassez de água em Nova York? Já ouviu falar em escassez de água em Curitiba? Porque há vários anos foram tomadas medidas preservando as nascentes, preservando os aquíferos, e que hoje abastecem uma cidade do porte de Nova York sem problemas nenhum. Então, é isso que a gente tem de um desenvolvimento sustentável, de um desenvolvimento que não é burro, do lucro imediato. É isso que a gente precisa pensar para Ribeirão Preto. Senão, nós não vamos ter futuro. Não adianta nada ter casa, ter prédio, ter tudo, se a gente não vai ter água para abastecer. Obrigado. Passo a palavra também agora, por 5 minutos, ao senhor José Antônio Lanchotti, chefe de divisão de organização territorial e do mobiliário. Alô. Bom, boa noite à mesa já declinada, boa noite a todos vocês que estão aqui na plateia, a quem nos assiste também em casa. É uma grande satisfação estar aqui na Câmara, mais uma vez, acompanhando a discussão do plano diretor. Tá? Hoje, a proposta trazida aqui pelo vereador Pezzotti
né, de abrirmos uma audiência para as questões ligadas à Zona Leste, em especial essa área de recarga do Aquífero Guarani, é de grande interesse nosso na Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. Vereador, eu já trago de antemão as desculpas, né? O meu secretário tinha um compromisso familiar, né? O Rui Salgado Ribeiro não pôde estar presente, pediu que eu viesse trazer uma saudação a esse momento democrático a qual você está proporcionando a Ribeirão Preto. Trazer aqui para esse plenário, lotado de pessoas, com diversos interesses, inicialmente individuais, mas também, em geral, de toda a cidade, é muito importante para nós. Claro que cada um de vocês tem aí uma preocupação dentro da área que nós vamos discutir, qual é o interesse, mas a soma de todos os interesses de vocês é que vai compor o interesse público da administração municipal. O plano diretor, ele chamará novas audiências públicas de vários outros capítulos, dentre eles um capítulo da zona de interesse especial, que é a Zona Leste, tá? Nós traremos, num dado momento, algumas contribuições redacionais para que vocês possam, né, ter em mãos qual é a intenção da discussão. Porém, as decisões serão tomadas em processo democrático. Então, a participação de todos vocês nessas audiências que vão acontecer, nas quais serão publicitadas, nas quais serão convidados, é muito importante. Mas não só para a Zona Leste. É muito importante a participação de vocês, quanto a cidade de Ribeirão Pretana, em todos os assuntos. Nós temos assuntos que, indiretamente, vão afetar também a ocupação da Zona Leste. A intenção da administração municipal é tentarmos garantir o desenvolvimento da cidade, a geração do emprego e renda, mas, sobretudo, a preocupação com a questão ambiental. Tá? Esse é um dos capítulos, é um dos pilares mais importantes do plano, que ele menciona a necessidade de nos preocuparmos com essa recarga do aquífero, com a questão das matas e as proteções dos fundos de vale. Então, tudo isso será colocado no plano diretor. Tá? Então, como administração municipal, representando aqui a Secretaria de Planejamento, eu queria fazer a saudação ao Orlando e convidá-los, tá? Então, logo tivermos aí o nosso calendário, tá? Para que vocês também possam participar e trazer as contribuições. Eu acho que a nossa fala deve ser menor, para que vocês possam trazer as discussões e a gente possa contribuir de forma mais positiva. Então, muito obrigado pelo convite. Passo a palavra, então, para o Marcelo Pereira de Souza, professor da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo. Boa noite a todos, boa noite, vereador Orlando. Agradeço o convite de estar aqui debatendo tão precioso assunto. Obrigado. Vou começar de novo, então. Boa noite a todos, boa noite, componentes da mesa. Agradeço o convite do vereador Orlando para participar de tão importante debate. A questão que se descortina não é apenas a Zona Leste, acho que é o abastecimento público da água de Ribeirão Preto. Nós não estamos preocupados com o afloramento do aquífero além fronteira, estamos preocupados com o afloramento do aquífero em Ribeirão Preto. Portanto, vamos nos ater a esse assunto. E aí nós temos, de imediato, duas questões. A primeira é o afloramento em si, a qualidade dessa ocupação e a quantidade dessa ocupação. E eu diria, da impermeabilização do solo, da qualidade da infiltração dessa água, e não de esgoto, né? O segunda vertente é a exploração, quer dizer, quanto nós podemos retirar desse aquífero? Devemos retirar em função da sua capacidade de suporte. Foi mencionado que nós não temos um rio subterrâneo. Essas águas estão nos interstícios da rocha, portanto, um caminhamento bem lento, pouco menos de 1 metro por ano, nas áreas de maior velocidade. Portanto, é uma disponibilidade limitada, bastante limitada. Portanto, precisamos de técnica para retirada, de operação, manutenção e operação. Nesse balanço entre a ocupação da recarga e o uso da água subterrânea,
nós temos o uso e ocupação do solo da área de recarga. Esse é o assunto hoje. Podemos tirar de pauta as questões da exploração. A Zona Leste de Ribeirão Preto, eu vou chamar, grosso modo, a Anhanguera afora, é uma região bastante frágil do ponto de vista ambiental. A começar pelo solo, a presença de bacias endorreicas. Bacia endorreica é um prato, né? Você chove e não escoa para lado nenhum. Isso é característico de regiões frágeis. A várzea do Tietê, em São Paulo, Tamanduateí e Pinheiros, também apresenta uma série desses barramentos naturais. Em algum deles, Lanchotti, que é professor de urbanismo, logo vai se lembrar do Parque Pantanal. No Pantanal não é à toa, essa área é abaixo do leito do rio. Portanto, são áreas frágeis do ponto de vista ambiental, bastante problemáticas à ocupação humana, notadamente urbanização, tem o que está em pauta. Além disso, nós temos que entender que a água subterrânea em Ribeirão Preto não é um problema ambiental apenas, é de qualidade de vida, portanto, respalda muito as questões sociais. Se eu imaginar que eu já tenho uma cidade de 700 e poucos mil habitantes, abastecida por quase 200 de poços, só o da ERP tem mais de 100, eu posso imaginar que eu tenho centenas de sistemas públicos de abastecimento. Dá para imaginar que, de repente, como um passo de mágica, nós vamos passar a abastecer Ribeirão Preto por água superficial. Nós não temos rede pública, nós temos centenas de redes públicas. Então, tem econômica a questão também. Nós vamos reconstruir toda a região de Ribeirão Preto de água de abastecimento. Ver a necessidade dessa conversa. Bom, o que eu posso dizer é que a Zona Leste, do ponto de vista científico, técnico, acadêmico, ela não tem vocação para qualquer ocupação. Eu não posso imaginar apertar o botão de default e fazer a ocupação da Zona Leste da maneira que se deseja, porque ela não suporta, do ponto de vista ambiental, em específico do ponto de vista de água subterrânea. Então, nós temos que arrumar técnicos, acadêmicos, políticos, urbanistas, políticos, vereadores, importantíssimo, porque se trata de uma questão urbana. Nós temos os passivos ambientais já existentes lá, e fizemos isso, nós fizemos isso. Há 8 anos atrás, culminou há 7 anos um relatório, bastante consubstanciado, muito discutido por praticamente 1 ano de reuniões sistemáticas, que foi esse grupo de trabalho que definiu um perfil de ocupação da Zona Leste. Portanto, me causa um pouco de estranheza estar retomando a cada ano a mesma discussão que foi feita há 8 anos atrás. Fica parecendo que a gente vai ter que discutir até a Zona Leste poder ser ocupada do jeito que quiserem. Aí, então, acabam as discussões. Para terminar, os meus 5 minutos... Ok, é o caso do tempo. Pode concluir, professor. A gente tem uma tolerância, porque ele repetiu no começo, o microfone estava baixo, então, só para concluir. Eu acho que a educação, meu senhor, cabe em qualquer lugar. Eu gostaria que o senhor me respeitasse. Eu respeito o senhor, gostaria que o senhor me respeitasse. Muito bom. Muito bem. Para a ocupação da Zona Leste, nós temos que, obrigatoriamente, termos grandes extensões de área verde para a percolação e para a permeabilidade do solo. E aí vem a discussão, vereador. Nós vamos tratar, portanto, de política pública. Política pública é política de Estado, é para a sociedade. E não é para pequenos grupos e interesses imediatos. Se nós imaginarmos que as áreas públicas, áreas verdes públicas de Ribeirão Preto, segundo o cadastro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, elas são sistematicamente ocupadas de maneira ilegal, indevida e ilegal para fórum de justiça, para construção de jardins da Avenida Fiuza, aquele lindo jardim que vocês veem, aquilo é uma área verde pública.
para áreas verdes públicas cercadas por pseudos condomínios que, na realidade, são loteamentos fechados. E assim vamos. E assim vamos. Então, qual é o modelo de ocupação de Zona Leste? Nós vamos repetir esse modelo existente em Ribeirão Preto? Pois bem, vamos ter que reconstruir toda a cidade novamente, porque a água subterrânea não conseguirá suportar. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Passo a palavra também, agora por 5 minutos, ao Paulo Finotti, presidente da Soderma. Boa noite a todos. Não se preocupem que eu vou ser breve, porque eu fui pego de surpresa ontem à tarde para vir falar aqui. Então eu não pude preparar um material como deveria. Mas, em todo caso, o importante é que nós tenhamos um debate sadio e, como o Marcelo comentou, com grande parte trabalhando na educação. Eu gostaria de falar aos senhores um mote que eu uso com uma frequência. Com educação, nós temos saúde, com educação, nós temos segurança e, principalmente, numa hora dessas, com educação, nós temos educação. Mas, Orlando, nós estamos pensando em algumas coisas. O Marcelo comentou um trabalho que foi feito no GAEMA desde 2010, tá certo? Ele está com o trabalho aqui. É o relatório do Grupo de Trabalho, Diretrizes Ambientais e Urbanas para a Zona de Uso Especial. Esta zona se refere exatamente à Zona Leste. É um trabalho extremamente complexo e de grande utilidade. No entanto, a gente não ouve mais falar nele. Nós tivemos, em 2008, um conjunto de técnicos que veio aqui ao Brasil, e Ribeirão Preto foi um ponto onde eles estiveram, e ficamos 5 anos com eles aqui, trabalhando e estudando exatamente o nosso aquífero e a área de recarga do aquífero na nossa região, que é a Zona Leste. Eu vou transmitir a você esse material, e se precisar mais, nós fornecemos. Isso daí é um ponto. O que eu acho interessante é o seguinte: nós observamos em leis, observamos a todo instante, na mídia, etc., a palavra preservação. Só que preservar é colocar o objeto numa redoma e não mexer mais. Preservação ambiental é um negócio muito sério. Por outro lado, nós estamos vendo, e o próprio Marcelo comentou agora, uma outra palavra chamada degradação. Essa nós vemos a todo instante, em todos os pontos, não apenas de Ribeirão Preto. Só que existe uma palavra que nós nos esquecemos sempre. É a palavra conservação, que fica entre a preservação e entre a degradação. E esta palavra é aquilo que talvez nós tenhamos a necessidade urgente agora. Nós precisamos conservar a nossa área de recarga do aquífero Guarani, nós precisamos conservar a qualidade da água que está colocada no Rio Guarani, e nós precisamos conservar um pouco o bom senso e esquecermos aquela ganância que existe para efetuarmos uma série de situações que vão causar danos, provavelmente não a nós, ainda mais eu que sou septuagenário, mas aos nossos filhos, aos nossos netos e assim por diante, tá certo? O governo do estado de São Paulo elaborou um programa de cuidar nascentes. Até o momento eu não vi dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo um prefeito que entrou nesse programa. E é exatamente o ponto básico para
ou haver a infiltração da água quando possível, ou então colocar essa água na parte superficial e nos córregos, nos rios, etc., inclusive chegando ao nosso Rio Pardo. Então, eu quero colocar esses tópicos para se fazer uma reflexão antes de nós começarmos aos debates. É só isso e muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu vou passar a palavra também ao vereador, que quiser fazer uso da palavra, vereador Jean Coraúcio, obrigado pela presença. Obrigado, presidente, obrigado, Ricardo, pelo convite, aos amigos da mesa, ao público presente, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito importante este debate para que possamos debater sobre o uso, principalmente na região do Aquífero Guarani, na Lagoa do Saibro. Precisamos debater bastante para saber se é possível que venha a ser feita alguma construção ou se não é possível ser, mas o que nós temos que sempre levar em conta é o que é de melhor para a nossa cidade e também para o aquífero. Então, precisamos debater muito e ver todos, e pesar todos os prós e todos os contras. Se é possível ter uma construção naquela região, se não é possível. Então, precisamos debater muito e levar muito a sério esse debate, porque não é só o nosso futuro, é o futuro de outras gerações, é o futuro da nossa cidade, principalmente o futuro da água na nossa cidade. Mais uma vez, obrigado pela presença a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Agora sim, vou passar a palavra ao público. A Denise vai estar aí registrando quem queira fazer uso da palavra. Eu vou pedir para que possamos ter aí um discernimento, 4 pessoas que são a favor da preservação do aquífero e 4 contra, não é? E para que pudesse se inscrever nesse momento e que a gente... Já está com o microfone sem fio. Por favor, Não. Isso daqui não é um come-fogo. Isso daqui é um debate, é uma audiência pública para que seja discutida a produção do Aquífero Guarani. Sim, eu... Senhor presidente, sim, vamos passar, claro. Vamos inscrever, então, as pessoas que queiram. Pois não, vamos passar o microfone para o senhor, que aí a gente pode discutir esse assunto de uma forma saudável, que todos possam ter a oportunidade, então, de se manifestar, de falar. Vamos passar o microfone. Eu peço que o senhor desça, então, por favor. O senhor pode descer aqui? Eu peço que o senhor desça, então. Oi? Não. A gente vai fazer um debate, é um debate saudável. Eu tenho certeza que todos nós aqui somos adultos o suficiente para não entrarmos em confronto. Eu tenho a certeza absoluta disso. Eu vou passar a palavra, então, por favor, Denise. O Paulo, leva o microfone ao senhor. Eu peço que ele se apresente e possa falar também. Isso, nós vamos dar 2 minutos para quem quiser falar, pode ser? Assim todo mundo tem liberdade para conversar. Vamos lá então, por favor, se apresente. Quero dizer boa noite a todos, meu nome é José Franco do Amaral. Eu queria dizer o seguinte aqui, primeiro que eu lamento a observação que o senhor colocou em falar que tem que ser contra ou tem que ser a favor. Isso aqui não é um come-fogo, o que nós estamos discutindo é coisa séria. Existem interesses ambientais, existem interesses de toda a ordem na questão do aquífero. Uma coisa que me intriga é o seguinte, como é que um aquífero que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados pode se nomear a zona leste de Ribeirão Preto como a única torneira que Deus pôs para carregar o aquífero? Uma questão que eu pergunto.
E eu fico muito à vontade aqui, Manuel, porque nós já tivemos em grandes lutas, eu e você, da mesma trincheira, com o Marcelo, que é colega meu, estudamos junto no Tonel Mota durante 5 anos, então eu fico bem à vontade aqui de discutir essas questões. O que a gente não pode aqui é admitir, por exemplo, ter apenas o Jean como vereador representando a Câmara Municipal. Isso me deixa extremamente decepcionado. Eu gostaria que aqui todos os vereadores estivessem aqui. Então, eu enalteço a presença do Jean aqui. E eu queria lembrar uma coisa. Aqui. O que me deixa intrigado é o seguinte: como é que essa Câmara de Vereadores, na legislação passada, nunca questionou a incompetência do DAERP em perder 60% da água captada em Ribeirão Preto, e nem o Ministério Público e nenhum chamado ambientalista que está aqui fazer questão de pedir que o DAERP tivesse uma competência maior para gerir a questão da água de Ribeirão Preto? Sabe? Não, eu vou falar mais 2 minutos. A legislação passada, ela foi farta e pródiga em não ver o desvio de 205 milhões do Grupo Sevandija. Certo? E como é que agora a gente não coloca essas questões que tem que ser prementes? Olha, tem que se colocar o Come Fogo e o Flamengo, um de cada lado, para se discutir. Então, só para finalizar, eu queria lembrar aqui ao meu amigo Manuel que a água de Nova York, ela não é tratada. A água de Nova York vem do estado do Tennessee e ela é desviada de um rio de 650 quilômetros de distância. É só para a gente pontuar algumas coisas, para a gente esclarecer todo mundo, para não todas as pessoas acharem que só eles que estão sentados à mesa têm competência para mostrar as coisas. E nós que estamos aqui também temos. Na campanha passada, se colocou como mote de campanha a questão da água tratada e da água que não era tratada do Rio Pardo. Eu vou pedir... Eu vou finalizar. Para finalizar, que a gente possa respeitar os 2 minutos cada um. O que nós não podemos aqui é idiotizar o Ribeirão Pretano. Nós não estamos aqui para ser idiotizados por ninguém. Ok. Eu peço que todos, então, tenham aí o respeito dos 2 minutos. Agradeço a todo mundo que pôde me ouvir durante 4 minutos. Para que todos possam participar. Ok, vamos ao próximo, Denise. Eu quero agradecer ao vereador Adalto Marmita pela presença. Marmita, já antes, passo a palavra para você, se você quiser fazer uma saudação. Ok? Tá bom, Adalto Marmita, aqui na Câmara também. Eu só queria lembrar que a audiência pública, ela tem um rito, existe um ritual, existem regras numa audiência pública. Normalmente se fala à mesa, aí depois dá a palavra aos técnicos e tem o tempo para a plateia falar também. E isso é determinado já previamente na audiência pública, ou pode-se combinar aqui agora. A gente não pode, enquanto plateia, ficar interrompendo todo momento. Outra coisa que eu queria falar, eu não sou técnico na área, mas existem estudos científicos que foi analisado, foi pesquisado, que aquela área é a área de recarga do aquífero Guarani. Isso não é invenção de ninguém. É através de estudos científicos. Ok, próximo. Oi? Ele não vai fazer uso da palavra, pode se apresentar então, em 2 minutos. Ok. Boa noite a todos. Eu sou Simone, da Associação Pau Brasil, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. Eu venho aqui fazer uma colocação muito simples, que é o conhecimento que a gente tem no Pardo em relação a questão das perdas de água do DAERP. É um assunto que a gente debate muito no comitê. O DAERP é cobrado constantemente pelo Comitê de Bacia esse cuidado. Existe financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para que seja feita o saneamento, né, adequado na cidade. Tá? Isso é uma questão de vontade mesmo política, de capacidade técnica para fazer. Isso a gente está
atento em relação a isso. E o próprio comitê também, todo ano, solta o relatório de situação dos recursos hídricos da Bacia do Pardo. Nesse relatório, ele fala sobre a quantidade e qualidade da água superficiais e subterrâneas. Tá? Nós estamos trabalhando esse mês na edição agora de 2017, coletando os dados de 2016. Então, o último relatório que a gente tem, que é relativo a 2015, a gente já tem contaminação das águas subterrâneas por coliformes fecais e por nitrato por conta dos agrotóxicos da cana-de-açúcar, da monocultura da cana-de-açúcar. Isso é de anos. Lembrando que a percolação disso é de anos. Fazenda da Barra temos pouco tempo, não é? Então, e a proposta da Fazenda da Barra é outra agricultura, certo? Então, só para a gente ter uma noção, né, da quantidade e da qualidade da água. A quantidade também já foi detectado o rebaixamento do aquífero, ok? Então, a gente precisa estar lendo esses documentos que está disponível no site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, para a gente ter noção exata da realidade dessa questão, ok? Ninguém aqui fala bobagem, porque todo mundo tem o seu embasamento, ou técnico ou legal, ok? Vamos respeitar a fala de cada um, perfeito? Muito obrigado. Assim que for faltar 10 segundos, eu vou falar tempo, tá? Para vocês concluírem. Bom, boa noite. Eu sou a Carla, sou engenheira ambiental e sanitária. Primeiramente, eu quero esclarecer alguns pontos. O que determina a área de recarga direta é a qualidade do solo. Então, não é uma coisa assim, determinei aquela área e ponto. É uma qualidade do solo. Se o solo é propício ao escoamento direto, então ele é uma área de recarga direta. Ponto. Segunda coisa, existem mais de 4 aquíferos que já se secaram no mundo por falta de preservação. Portanto, isso não vai acontecer com a gente, porque a gente vai preservar. Enquanto existir engenheiro ambiental nessa terra, nós vamos lutar para preservar isso. E outra coisa, independente do que for construir ou não, a APA não é que não vá construir, e sim que pode ser construído, porém, na legislação ambiental. É isso que tem que ser respeitado, porque uma lei não entra à toa, ela entra para ser prescrita e regida. Obrigado. Vamos à próxima. Boa noite a todos. Eu sou Amparo, moro no Jardim Interlagos, em frente à Lagoa do Saibro. Mais para trás? Aqui, tá bom? Isso. Eu venho aqui apenas como cidadã. Eu não sou técnica, eu sou apenas uma moradora do local. Vivo em Ribeirão Preto há 23 anos e acompanho aquela lagoa todo ano secando. É com muita tristeza e muito pesar que eu vejo tudo aquilo acontecer. A gente se junta no mutirão para poder limpar aquela área, poder replantar. E a gente vê que o clima de Ribeirão Preto nos últimos 10 anos mudou. Não foi a minha lagoa que está secando, foi a nossa cidade que está secando. E o que me entristece é ver que os nossos governantes, ou não sei quem, Ministério Público, eu não entendo disso. Eu sou apenas uma cidadã. Que a gente vê aquilo lá morrendo e não pode fazer nada. Então, o que eu vim pedir aqui hoje é que tenham compaixão, não é por mim, como disse o senhor. Eu vou ter mais quantos anos? Mais 40 anos, se Deus quiser. Mas e meus filhos, meus netos? A gente está secando uma área que é maravilhosa. A gente tem um ouro na mão. A gente tem a coisa mais rica que a gente pode ter nesse mundo. Eu posso construir o que quiser lá. Mas se eu não tiver água, eu não tenho nada. Eu não consigo nem passar a minha sede. Eu posso morrer de qualquer coisa, mas eu morro mais rápido de sede. Então, o que eu preciso, eu não sou técnica, eu respeito todos que estão aqui, admiro compaixadamente com todos. Aprendo todo dia com cada um que vai lá na minha área. Aprendo, amo, aproximo. Eu nunca estive tão perto da minha água. Mas a minha tristeza hoje de olhar aquilo lá acabando e eu não consegui fazer nada, apenas rezar por ela.
Então, o que eu peço encarecidamente é que vamos colocar o pé no chão, vamos olhar para aquela área com carinho. Ribeirão Preto é imenso, é maravilhoso, é o lugar mais lindo do mundo que a gente tem. A gente tem que amar-se com paixão. A gente tem um ouro lá embaixo, então vamos cuidar dele. É só isso que a gente pede. E usa a inteligência de cada um de vocês. Eu não tenho isso que vocês têm. Aproveite o que vocês têm e transforme o que a gente tem para as próximas gerações. Porque agora nós, pouco, vamos poder fazer. Muito obrigada. Obrigado, Amparo. Boa noite a todos, boa noite, Orlando. Parabéns pela iniciativa. Boa noite à mesa. Boa noite, Marmita. O Jean Coraúcio também que estava presente, né? Eu quero falar rapidamente em relação às faixas que estão aí colocadas, né? Está com calor. Só para se apresentar, porque o pessoal da mesa... Eu fui nominado pelo ex-vereador Ricardo Silva. Tenho interesse, sim, tá? Em relação à Zona Leste. Nasci em Ribeirão, cresci em Ribeirão. Só um minutinho. Nasci em Ribeirão, cresci em Ribeirão, tenho 53 anos, toda a minha família mora em Ribeirão, tanto quanto o vereador Ricardo Silva, também tem interesse, na minha opinião, um interesse político, sem dúvida alguma, para a eleição do ano que vem. As palavras do Marcelo, educação cabe em qualquer lugar. Por favor, deixa eu terminar. Então, vou falar das duas faixas. Tá com... Por favor, pessoal, vamos só manter a ordem. Que a gente em relação às duas faixas que estão colocadas aqui no plenário, tá com calor, plante árvores na Zona Leste, para que vocês saibam, a proteção ambiental nas outras 3 zonas, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste, é apenas de 20% de área verde e qualquer desenvolvimento urbano de apenas 20%. Na Zona Leste já tem uma proteção superior. Ela vai para 35%. Isso é 75% a mais. Preservação é não utilização. Agora, o uso sustentável é outra coisa. A gente tem que se preocupar, principalmente, hoje, a cada litro de água consumida em Ribeirão Preto, 1 litro é jogado fora. A água do aquífero Guarani, ela é utilizada em postos, em lava-jato, para lavar rua. E isso não pode acontecer. Agora, o desenvolvimento sustentável... Isso tem que acontecer em Ribeirão Preto. Era isso. A outra faixa que é uma mentira. A outra faixa em relação à Lagoa de Saibro. A Lagoa de Saibro é uma cava onde foi retirado o saibro e os especialistas, basta pegar a carta hídrica do IBGE, que vocês vão verificar, para concluir, vereador, vocês vão verificar que nunca houve nada hídrico na Lagoa de Saibro. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Paulo. Okay. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu falo como morador também do Jardim Interlagos. Quero fazer algumas observações. Primeiro, é uma vergonha a gente ter só 2 vereadores aqui presentes. Isso tem que chegar a todos os vereadores aqui. Isso é a primeira observação. A segunda é, espero que ninguém tenha sido pago para vir aqui hoje. Tá? Cada um pense no que eu estou falando. E a terceira observação é o nosso colega que acabou de vir aqui, que a outra senhora apresentou, que falou que ele é o Dr. Paulo. Eu lembro do senhor, em março do ano passado, o senhor esteve na audiência pública que o Ricardo Silva estava e outras pessoas estavam aqui também. E eu nunca esqueço a frase que você falou, tem a ver com o que você falou com as duas faixas. Você falou uma coisa mais ou menos nesse sentido. O que você falou, eu não sei a frase, você falou desse jeito. Vocês estão perdendo tempo, a Lagoa do Saibro vai secar. Você falou desse jeito, eu nunca esqueço, e lembrei da sua cara, é uma lagoa... Deixa eu terminar de falar? Era só para você escutar. A lagoa é uma lagoa artificial, sim, e nós moradores estamos cuidando, e isso faz parte de interesse de empreiteira. Pode pausar que eu tenho mais 1 minuto. Por favor, pessoal. Para finalizar, a última observação que eu quero fazer... Para que apito? Me fala. Foi pago para vir apitar aqui?
A outra observação é o seguinte. A outra observação é o seguinte, pessoal. Tá. É um questionamento que isso não... Por favor, gente. Gente, eu vou pedir mais uma vez que todos nós possamos ter cautela e mais um minuto para que você possa concluir, por favor. Para concluir, então, esse debate não termina aqui, todo mundo sabe. Todo mundo que é um pouco inteligente sabe que não vai terminar aqui. E é uma pergunta que eu faço para todo mundo, que, principalmente para a gente que corre atrás e acompanha tudo que está acontecendo na Zona Leste, como é feito a negociação da compensação ambiental. Todo tipo, a gente vê em tudo quanto é canteiro de Ribeirão por aí, tudo com várias placas de uma empresa que está cuidando, entre aspas, da área, porque ela fez uma parceria com a prefeitura. A prefeitura lava as mãos e fala, e combina, porque isso não é feito com transparência com a população. Combina, aí, vai embora. Combina para concluir. Os funcionários das empreiteiras estão indo embora. Quem recebeu está indo embora. O patrão mandou chamar. O patrão mandou chamar. O patrão veio aqui para bagunçar. Vocês estão contra os interesses da cidade. Vocês vão pagar por isso no futuro. Viu? Seus covardes. Vocês não sabem fazer debate. Vocês querem só ganhar dinheiro em cima do povo. E trazer os seus funcionários para fazer bagunça aqui na Câmara. É isso que vocês estão fazendo. Vocês são tudo funcionários de empreiteira, seus salafrários. Vocês não sabem debater. Vocês estão aqui só para defender o interesse econômico. Só para vocês não terem vergonha na cara. Vocês estão vendendo a cidade e acabando com o futuro da cidade. Seus covardes! Já vou concluir, você já fala. Não, precisava ouvir isso. Pessoal, para concluir, não. Fechou. Mas a população vai saber quem são vocês. Nós vamos denunciar vocês. Vocês não pensam que são donos da cidade, não. Bom, para finalizar, pessoal, não precisa falar mais nada por que esse pessoal foi embora, né? Todo mundo tire suas conclusões. E para finalizar, fica para um segundo momento, um debate. Como é feita a negociação? A gente quer transparência na compensação ambiental. Isso é um assunto muito complexo que, se eu for começar a falar aqui agora, eu vou estender muito o horário. Mas valeu. Eu me sinto um pouco orgulhoso de ter feito essa pergunta para esse pessoal que estava aqui. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou, antes de continuar, primeiro eu vou passar a palavra para o Marcelo Pereira, que ele quer só fazer uma colocação. E são nestes momentos, Marmita, que aqui na Câmara nós estamos acostumados a fazer um debate limpo, verdadeiro, com base em tudo que nós queremos para o bem da nossa cidade, porque este é o meu trabalho. E aí a gente vê no meio de uma audiência pública um fato como esse acontecer, lamentável. E as pessoas saírem realmente, deixarem o plenário, a mando de quem eu não sei, mas é muito triste isso, porque se vem para o debate tem que ir até o final. Nós estamos aqui para discutir um assunto importante, que é a área de recarga do aquífero Guarani. Eu estava aqui, até neste momento, totalmente à disposição para ouvir o outro lado. Mas o outro lado apenas quer bagunça e seja empurrado por goela abaixo. Aqui não! Aqui não! Se tem um vereador nesta casa que vai lutar todos os dias para que seja feita a justiça, este vereador chama Orlando Pessotti. E o Marmita também, que está sempre aqui e debatendo esses assuntos. Não aceito essa falta de respeito, primeiro, com este legislativo. Segundo, com essa mesa de técnicos,
de pessoas responsáveis. E ninguém está aqui para brincadeira, não. Nós estamos aqui para discutir assunto sério, que é a água da nossa cidade. Obrigado. Orlando, antes de passar a palavra para o professor Marcelo, eu apenas quero deixar claro, deixar evidente, nesse momento, a minha alegria. Porque deu para perceber, Manuel, pela sua bravura, nesse momento em que eles saíram, que essa luta que nós estamos travando, eu comecei dizendo que não era uma luta do bem e do mal. De fato, a gente vem desarmado para poder ouvir, para poder ir com tranquilidade, sem ofender ninguém, mas eu saio dessa audiência pública com a convicção que essa é uma luta de quem ama Ribeirão Preto contra quem está com interesse apenas no bolso. Essa é a diferença. Ficou claro hoje a diferença. Eu cheguei aqui, vereador Orlando Pessotti, totalmente desarmado. Eu conversei com a Simone, que aliás é uma batalhadora. Conversei com o Reinaldo, que falou aqui. Conversei até com o Sardinha também ontem, que veio em nome da Piosp. Dizendo o seguinte, ó pessoal, nós temos que conseguir a proteção. E se tiver que ser com mais tranquilidade, porque essa Câmara renovou, e eu dizia para a Simone, numa reunião que nós fizemos, Simone, a Câmara renovou. Se a Câmara renovou, vamos com calma, vamos tranquilos, porque quem sabe os vereadores vão inserir o artigo 23, que é da proteção máxima do aquífero. Mas olha só essa Câmara, gente. Olha essa Câmara. Essa Câmara, infelizmente, eu digo isso com tristeza, e eu faço um desabafo para vocês. Essa Câmara que eu ajudei a eleger, metade dessa Câmara foi eleita comigo, foi eleita com base no time que eu montei, e metade dessa Câmara está aqui, inclusive elegeu o presidente da Câmara. Agora essa Câmara inteira não está aqui, porque infelizmente a gente sabe que vem a renovação, vem a esperança, mas vem o poder econômico e faz isso aqui, ó, esvazia tudo. Por isso a trincheira é grande, a luta não pode parar. Me desculpe o desabafo, eu precisava fazer esse desabafo daqueles que eu elegi, que eu montei partido, eu me sacrifiquei por isso. Agora olha só o que acontece. Isso é lamentável, gente. É triste, não é por mim não, eu não tenho interesse nenhum. O Paulo Junqueira diz que eu tenho interesse eleitoral. Uma, que eu não sou candidato a nada mais. Eu fui vereador, perdi a eleição. E outra, esse tema eu abordo desde que eu entrei nessa Câmara. Desde que eu entrei aqui. Vou continuar abordando. E a você, Orlando, parabéns. Porque você é o único, junto com o Marmita, junto com o Jean, que abraçou essa bandeira. Nessa Câmara nova, mas que parece uma Câmara velha, infelizmente. Passo a palavra para justificar o professor Marcelo Pereira de Souza. Ok. Sim, senão quebra, fica longo. Ele me pediu só para fazer uma participação pequena a respeito aqui, por favor. Eu acho até que é mais produtivo, se me permite, obviamente. Alguns perguntam, a gente costura aquilo, porque pode suscitar outras questões também. Eu acho que é importante nesse sentido, né? Eu queria só comentar rapidamente, não é responder especificamente ao amigo Zé Avelino, mas também a ele. A questão do aquífero não é uma questão simples assim, de a que entra é a que sai. A discussão do aquífero é muito longa, muito grande. A teoria dominante é que ele sequer seja um só. Na realidade, devem ser milhares de aquíferos compartimentados daqui até a Argentina. Nós não estávamos aqui há 150 milhões de anos atrás para verificar como é que foram os derramamentos de magma para segmentar esse aquífero. Portanto, não há ainda tecnologia suficiente para esse estudo muito detalhado a ponto de afirmar. A incerteza na área ambiental ela é maior ainda quando a gente trata de água subterrânea. Portanto, agora, o que se sabe, isso se sabe, né? Isso a ciência já comprova, são esses compartimentos do aquífero Guarani, que antigamente era Botucatu Piramboia, viu, vereador Orlando? Aí, com essa história da internacionalização, etc., resolveram chamar de Guarani, porque foi onde o povo Guarani viveu. Mas é para gente técnico, ele ainda é o velho e bom Botucatu Piramboia. Zé Avelino, o afloramento se dá em uma extensão muito grande. E
mas as recargas são regionais. Se você imaginar, do ponto de vista de tempo, se ele demora 1 metro para andar por ano, quantos anos tem a água de Ribeirão Preto? Quantos anos tem a água de Sertãozinho? Então, nós vamos imaginar assim, os poços lá da Zona Leste, e que não são poucos, eles imediatamente sofrem rebaixamento quando diminui a recarga. E qualquer poluição, o lixão que lá tem, Orlando, etc., ele afeta esses poços em poucos anos. E vem afetando, Zé Avelino, o central e o último, na nossa cidade, lá da Zona Oeste, que demorará algumas décadas. Portanto, isso se sabe, isso a ciência comprova. Portanto, eu não posso imaginar que, se eu deixar a Zona Leste sem o abastecimento de água natural, haverá, sim, em Ribeirão Preto, uma perda significativa de água subterrânea. E vai sofrendo, Zé, da Zona Leste para a Oeste. Quantos anos? Não sei. Centenas de anos para chegar lá, mas haverá um sofrimento, sim. Isso já se sabe. Isso já se sabe. No meio dessas incertezas todas. Ô Zé, podemos falar depois? Só completar. Zé, a gente... Só para concluir? Só para concluir, por favor. Ô Zé, a gente pode depois conversar sobre o assunto. Só para concluir, por favor, e para pontuar muito adequadamente. Tem mais gente querendo falar. A Lagoa do Saibro é uma cava. Não necessariamente ela vai secar. Dependerá do lençol freático dali. Por isso que quando chove entra mais, não é só porque a água da enxurrada vai até lá, é porque o lençol sobe e desce. A Lagoa do Saibro contribui, a água de toda aquela região contribui para o afloramento, mas para a água subterrânea. Mas, desculpa, sou eu que estou falando longe. A Lagoa do Saibro, a Lagoa do Saibro, ela é um dos inúmeros pontos de contribuição do aquífero, mas ela é uma cava, e a água sobe e desce em função de chuva, de água de subsuperfície. A gente espera que ela não seque, porém, se impermeabilizar, ela vai secar, porque a água vai rebaixar. E, por fim, apenas uma informação, Zé, mas depois eu falo para você da água de Nova York, senão vai gerar mais confusão ainda, e nós já temos o suficiente. Ok, vamos prosseguir, então. Boa noite a todos, sou Camilo Calandrelli, parabenizo a iniciativa do vereador Orlando Pessotti, cumprimento aí os demais presentes à mesa, vereador aqui presente, Marmita, vereador Jean Coraús, que estava aqui presente. Perguntas objetivas, tá? Respostas objetivas. É possível criar algum tipo de desenvolvimento nessa região? Ótimo. Se é possível, o ser humano é fantástico, supera todas as dificuldades e encontra obstáculos, e nesses obstáculos o ser humano tem a capacidade de encontrar soluções adequadas, ou às vezes não tão adequadas, mas tem a capacidade de renovar e transformar um erro em acerto. Não é possível que com 7 universidades, uma cidade que nem capital ter um desenvolvimento científico tecnológico do tamanho de Ribeirão Preto, uma cidade com tamanha história, com um povo criativo,
um povo capaz, um povo que é receptivo, um povo que é desenvolvedor, desenvolve, é um povo criativo, já falei aqui essa palavra. Não é possível que nós não possamos encontrar uma solução, projetos que adequem à situação ambiental e que também sejam um foco de desenvolvimento social e econômico. Não é defendendo os interesses econômicos. Aqui as pessoas estão aqui, sabe por que elas foram embora? Porque elas estão cansadas. Não, por favor. Eu estou de forma educada, eu vou expor o meu ponto de vista. Sabe por que as pessoas foram embora? Porque não aguenta mais o poder público jorrar dinheiro fora com DAERP, jorrar dinheiro fora com a falta de plano diretor, jorrar dinheiro fora. Eu estou falando, eu fiquei quieto o tempo inteiro, por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. As pessoas estão cansadas, sabe do quê? Da falta de comprometimento com o desenvolvimento à altura da cidade de Ribeirão. E o poder público, ele está engessando esse desenvolvimento. Ele freia. Freia por falta de conhecimento, freia por falta de esclarecimento. Esse debate aqui é fundamental. É fundamental para a população entender o que acontece no aquífero. É fundamental para as pessoas entenderem como pode ser desenvolvido. Não é possível. Volto a falar aqui. Vereador Marcos Papa, boa noite. Tudo bom, meu querido? Não é possível que uma cidade com o potencial de Ribeirão Preto não vai encontrar uma solução que atenda de forma democrática e principalmente, de forma sustentável, um desenvolvimento social e econômico nessa região. É inaceitável uma discussão dessa ficar no sim ou no não. Nós temos que encontrar uma solução. Os outros vereadores deveriam estar aqui presentes, prefeito deveria se manifestar, governador do estado deveria se manifestar, porque o aquífero Guarani é o interesse nacional, não é só o interesse do município de Ribeirão. Então, com 7 universidades, é inaceitável que não encontremos uma solução justa e uma solução que adeque-se à realidade de Ribeirão Preto. E com todo respeito aos cientistas, se o homem foi capaz de criar lá nos Emirados Árabes uma cidade em cima do mar, não vai ser em cima do aquífero Guarani que ele não vai conseguir desenvolver. Próximo. Bom, pessoal, uma saudação inicial aí a vereador Orlando Silva, que eu acho que... Pessotti. Orlando Pessotti. Orlando Silva, porque é um que eu respeito muito. Inclusive que é deputado federal. E que não é golpista. Como você também não é, então por isso que eu fiz a referência ao Orlando Silva. Mas, amigo, colega, gostaria que você ficasse aqui. Por favor, a gente ouviu, se pudesse. Só porque você colocou algumas situações aqui sobre o DAERP, sobre política pública. Então, mas fica para ouvir também. Nós ouvimos você, né? De bom tom, se puder ficar, até porque muitas, até eu estava aqui na frente, eu fui um dos que falou, pessoal, deixa ele falar. Então eu gostaria, pelo menos, da minha fala, não sei, de outros também, se você pudesse ficar para poder contribuir com o debate. Mas, enfim, eu sou professor de História, dou aula no Oscar de Moura Lacerda, no Quintino 2, sou morador da Adelino Simeone, e estou como diretor da POS, que é o Sindicato dos Professores. Não sou ambientalista, defendo o meio ambiente. Mas entendo que o meio ambiente não é árvore, o meio ambiente não é bicho, o meio ambiente é tudo, né? É tudo. Então, qualquer um pode e deve vir aqui defender o meio ambiente. Não precisa ter um chavão, né? Um carimbo, eu sou ambientalista, então, né? Eu sou historiador, só eu falo de historiador. Não, cada um tem sua história. E diante disso, eu gostaria de falar um pouquinho do ser e do ter. Por quê? Hoje, até Ricardo Silva, eu liguei para ele, né, a gente conversou, falei com a Karina também, que está aqui, que é da ONG Pau Brasil, eu ia trazer 15 alunos aqui, que eu dou aula no ensino fundamental esse ano, e dou aula no ensino médio. 15 alunos. Devido a uma situação de violência na cidade, eu não consegui trazer os alunos. E aí, dentro dessa situação de violência, tem muito a ver com a discussão de hoje. Porque matou-se um policial. Aí, da morte do policial, morreu mais 5, 6, 7, 8 jovens. Não entro no mérito aqui se o jovem é isso, se o jovem é aquilo, se o policial é aquilo, o policial é outra coisa. Mas o que acontece? São vidas humanas que estão se perdendo por uma discussão do ter. Porque hoje se importa mais o ter do que o ser. E quando vem alguém aqui defender que é importante o desenvolvimento, a qualquer custas, né, você está priorizando o ter. Porque é importante você ter desenvolvimento. Mas não desenvolvimento do capital, mas desenvolvimento social. E como se adquire desenvolvimento social? Respeitando a nossa mãe terra, respeitando os recursos naturais. É assim que a gente vai ter desenvolvimento social, porque com o desenvolvimento de capital sem ter o social, nós vamos ter a falência
do ser humano como ser. Isso está demonstrado no projeto de sociedade que a gente está trabalhando. Né? Tem o Trump lá nos Estados Unidos. O que aquele homem está defendendo? Está indo contra, não contra um cientista, mas contra todo o pensamento, todos os avanços que ditam sobre a questão de se preservar o meio ambiente. Se a gente tivesse o nível de desenvolvimento hoje dos Estados Unidos, todos os países, precisava de 4 planetas Terra. Então o aquífero, defender o aquífero, é não defender que se tenha nenhum tipo de ocupação naquele lugar que impermeabilize aquele solo. Essa é a questão. Não tem outra. É isso. Quer desenvolver aquele meio ambiente? Vamos trabalhar com formadores, trabalhar com atividades educativas, mas sem permeabilizar o solo. Porque água é um direito. E direito não está à venda, não é mercadoria. Nem tudo está à venda. Eu acho que essa é a base da sociedade que queremos construir. E como professor, eu tento fazer isso na sala de aula. Minha saudação e que continue o debate dessa forma. Obrigado. Obrigado, Fábio. Pode. Vou passar a sua palavra. O Lanchotti quer fazer uma colocação. Só fazer uma colocação, ô Camilo. Só fazer uma colocação, você fez aí a menção de que a administração municipal trava o crescimento da cidade. Na verdade, o que está acontecendo aqui hoje é uma demonstração da cidade viva. A legislação ela tem que se adequar porque a cidade ela é um organismo vivo. Tá? Por isso que ela está sempre revista. O plano diretor, tá, ele foi proposto lá em 95 como um grande guarda-chuva das demais leis que iriam trabalhar com o crescimento, o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Tá? Quando ele foi feito, ele teve uma revisão em 2003. Com o Estatuto da Cidade, havia a obrigatoriedade da revisão dela no prazo máximo de 10 anos. E ela começou a ser revista em 2013. Quando veio aqui para essa casa, não foi votada por 2 vezes consecutivas. Ela não foi votada, porém, nós não estamos sem plano diretor, nós estamos com o plano diretor desatualizado, e é por isso que nós queremos rever. Então, abrir esse processo é justamente isso, é tentar fazer com que a população traga as contribuições que cidade que nós queremos. Espera só um pouquinho, Camilo. Outra coisa que está acontecendo, tá? Quando em 2012 o Executivo encaminhou para essa casa a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que depois virou a lei 2505, aquela lei contemplava as questões que estavam nesse documento. Vieram para cá. Tá? Quando chegou aqui, houve algumas adequações, e nem tudo que havia vindo para cá foi votado. Mas a Secretaria do Planejamento conseguiu, até aquele momento, fazer a obrigatoriedade de doação de 35% de área verde na Zona Leste, mais do que estava nas demais regiões. Qual foi o problema? A alteração feita aqui na Câmara de Vereadores, sem a audiência pública, fez com que se tornasse inconstitucional a Lei 2505, e ela caiu. Na hora que ela caiu, voltou em vigor a anterior, que é de 2007, que está muito ultrapassada. Então, o que nós estamos tentando fazer no Executivo, desde o passado, e dessa vez novamente, é que essa lei, que é um grande guarda-chuva, que dá as linhas gerais do que nós queremos para a nossa cidade, seja aprovado, porque a grande discussão vai acontecer na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, e é nesta lei que nós teremos um capítulo inteiro detalhando as questões de ocupação da Zona Leste, do uso e da ocupação da Zona Leste. Então, o que nós precisamos é avançar com o plano diretor e iniciarmos uma revisão da lei de parcelamento. Então, na verdade, a administração pública ela não está travando, ela segue a legislação que está em vigor. Então, assim, não é administração, é a lei. Por isso, a necessidade da discussão dentro dessa casa, a discussão na hora que o Executivo chama, porque sem a participação da população, fica complicado, fica uma mão única e não pode ser. O Executivo executa o que está dentro da lei, mas a formulação dessa matéria, que é matéria executiva a ser enviada para cá, tem que sair das audiências da participação de vocês. Então, nós precisamos da audiência de vocês, dos que ficaram, dos que saíram, dos que não vieram, todo mundo tem que participar, para que a gente possa dizer que cidade que nós queremos. Só assim a gente vai ter um futuro para frente. Tá bom? Obrigado, Lanchotti. Eu vou passar a palavra, fez o pedido aqui, o nobre vereador Marcos Papa. Peço desculpas ao senhor vereador Orlando Pessotti pelo atraso por questões familiares, mas eu só quero ressaltar um ponto da sua fala, Lanchotti, que, assim, você no meio disso tudo
a sua paciência tem sido infinita. É de admirar o tamanho da sua paciência para lidar com essas coisas, porque é verdade que esse projeto veio para a Câmara, o vereador Ricardo Silva estava comigo aqui, o vereador Marmita e Orlando, infelizmente ainda não, né? Mas estávamos aqui. Esse não, esse foi 2012. Não, lá, eu falo agora, essa última vez. Do plano diretor, isso. Essa última vez. Estávamos aqui. É verdade. E faltou vontade política. O que faltou da administração foi vontade política de votar. Se tivéssemos votado o plano diretor como estava, e foi a nossa luta aqui para não tirar o artigo 23 do plano, nós estávamos juntos aqui, sim. Pelo menos teríamos promovido um avanço que você liderou na Secretaria de Planejamento por 10 anos ou mais. Só que havia uma quadrilha no Palácio Rio Branco, uma outra quadrilha aqui, que felizmente essas organizações criminosas foram afastadas para sempre da vida política, da vida pública de Ribeirão Preto, e agora a gente volta a respirar. Então, só para deixar claro para quem está aqui, de que se o governo tivesse tido, o desgoverno anterior tivesse tido vontade política de aprovar o plano diretor, já estaria travado, já estaria votado, já teríamos avançado nisso. Agora temos que fazer o avanço dessa vez. Obrigado. Vamos lá, tem mais 3 inscritos, né? Para a gente terminar. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Juliana Hernandes, sou bióloga, gestora ambiental, trabalho assessorando empresas e trabalho com as ONGs também, sou membro da Pau Brasil há bastante tempo e faço parte de um grupo de moradores que moram na Zona Leste, que se chama, né, Mutirão da Lagoa do Saibro. Estou aqui representando os moradores da Zona Leste e representando o nosso grupo Mutirão, porque muito está sendo falado, a gente tem que ouvir a população, como bem foi colocado aqui. A população, muitas das vezes, não conhece esse tipo de informação, que a Zona Leste é uma área de recarga muito importante, é uma área que precisa ser especialmente cuidada. Então, assim, a gente desvia o foco um pouquinho aqui, né? Só que em relação à manutenção do artigo que protege a Zona Leste, do artigo no plano diretor, a gente que é a população e que sabe da necessidade de se cuidar dessa área para que se tenha uma área de recarga, a gente exige que se mantenha os cuidados, né? Que se tenha um cuidado especial com essa área. O senhor Camilo saiu, é isso? Que furou fila, veio aqui, a gente respeitosamente deixou ele falar, achando que ele ia ouvir também o que nós tínhamos para dizer, e ele acabou saindo. Ele mencionou a questão de se promover o desenvolvimento sustentável, a ocupação de forma sustentável da Zona Leste. Nós temos outras áreas no município que podem ser ocupadas. O que está acontecendo na Zona Leste são 30 prédios de uma vez, com todo o solo impermeabilizado. O que está acontecendo não é sustentável. O que está acontecendo lá, que a gente vê todo dia, não é sustentável ambientalmente falando pela nossa água, e não é sustentável socialmente falando também pelo trânsito que a gente está vendo, por tudo que a gente está fazendo ali. Eu trabalho com o meio ambiente, avaliando impacto ambiental. A gente vê na cara, está na cara os impactos. E isso não tá, o básico do básico não está sendo cuidado. E aí o que eu avalio? A minha análise como moradora, né, junto com os meus colegas, amigos que estão aqui, amigas, nitidamente o poder público não faz o que deveria. Há menos de um mês atrás, mais ou menos, nós percorremos 5 secretarias diferentes com ofícios na mão, tentando obter informações sobre o que estava sendo feito para cuidar do Parque Ecológico Guarani, que é essa área verde pública da Lagoa do Saibro. A Lagoa do Saibro não é uma nascente, muito bem falado, era uma extração de saibro, que por conta disso rebaixou o nível do solo e o lençol aflorou. Muito bem, mas é uma área verde pública, instituída como parque em 2016,
que precisa ser cuidado. A gente vê um monte de parque com investimento e aquela área não tem nenhum. Por isso que aquela placa ali, ó, o cuidado com a Lagoa do Saibro é uma iniciativa da comunidade, foi trazida para cá. Porque de 2 anos para cá, quem andava antes lá e está andando agora, pode perceber que a área está sendo do nosso jeito, no nosso tempo voluntariado, com dinheiro do nosso bolso, vendendo pizza, fazendo rifa. Isso é uma vergonha. Cuidando da área com dinheiro nosso, sendo que a gente paga imposto. E aí eu vou falar para vocês. Inclusive, tem uma verba de R$250 mil, contrato número 83-2098, de 2016. Aonde que está gravando? Para os outros vereadores gravarem bem esse número, os que não estiverem aqui, para cobrar a prefeitura. Esse contrato vai vencer. Tem R$250 mil, R$243 mil, para ser mais exata, tirando o valor de contrapartida, que não está sendo executado na área do Parque Ecológico Guarani. Este é um exemplo. Muito bem. Este é um contrato do Siconv. Acesso público para a internet, quem quiser consultar. Nós estamos lá no dia a dia... Só o tempo, Juliana. Muito bem. Nós estamos lá no dia a dia, pagando do nosso bolso para manter a manutenção dessa área. Enquanto várias construtoras estão ocupando, sim, a Zona Leste, nós estamos vendo disso, e não está sendo nada sustentável o que está sendo feito. Com os 7 universidades, com estudos existentes, o que for. A impermeabilização da área está acontecendo, não vai parar. Essa turma aqui saiu muito bem, porque um senhor que chamou a turma para sair, não teve respeito por nós que estamos aqui preocupados com essa área. Então, nada está sendo revertido para a Zona Leste. Então, assim, existem outras áreas para serem ocupadas. Utilizemos essas áreas para, lá no futuro, enquanto se vê como aplicar esses estudos sustentáveis, quando não tiver mais onde ocupar, se pense em ocupar essa área. Eu acredito que muitos outros moradores como eu são contra a ocupação dessa área. Então, estamos aqui para dar voz a essas pessoas. Obrigado, Juliana. Próximo, por favor. Nós protocolamos, começamos a numerar os ofícios, porque as ligações foram inúmeras, e aí nunca tínhamos retorno. Nós protocolamos um ofício na Guarda Municipal, nós protocolamos um ofício na Secretaria do Planejamento, outro ofício na Secretaria da Infraestrutura, outro ofício na Secretaria do Meio Ambiente, através do Marcos Papa e a assessora Andréia, que sempre nos ajudam, cobraram, fizeram reuniões também com as secretarias, e nada aconteceu. Para falar que nada aconteceu, mentira. O pessoal do meio ambiente, o ano passado, só para esclarecer, o ano passado nós fizemos um plantio com a assessoria dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, que ajudaram até a escolher as mudas adequadas, que foram doadas pelo Horto. Nós conseguimos também mais mudas. Então, nós plantamos, no ano passado, umas 250 mudas lá, e fizemos a manutenção do nosso bolso. Desses ofícios que eu protocolei, o retorno positivo, pelo menos, o que tivemos foi que o pessoal da Coordenadoria de Limpeza e Poda da cidade incluiu no cronograma deles uma poda que foi feita junto com o Mutirão, com o Amparo, que falou aqui, inclusive, né, com o restante do grupo, e retiraram esse material de lá, porque nem caminhões para retirar o material de poda a cidade está contratando. Então, pelo menos isso foi feito. Mas, assim, tem muito a ser feito ainda. Não foi nada perto do que foi exigido ali. Vamos ao próximo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcela, sou bióloga, trabalho com educação ambiental. Eu acho que o que aconteceu e que está acontecendo hoje aqui é muito reflexo da nossa educação, né, do país. Eu trabalho com educação e vejo isso como um reflexo. Que bom que as cadeiras estavam ocupadas e que bom que as pessoas se mostraram, né, com a educação que têm, porque realmente não sabem escutar. Eu acho que é um país democrático, então
temos que ser democráticos, temos que discutir os nossos pontos de vista e temos que saber ouvir também, né? Então, eu também sou moradora da Zona Leste, participei algumas vezes do mutirão da Lagoa do Saibro. Tenho muito orgulho dessas pessoas que batalham muito para estar lá, todas as vezes, de final de semana, aos domingos. São trabalhadores, trabalham a semana inteira e tiram o dinheiro realmente do bolso para transformar aquele espaço e preservar aquele local. Eu moro lá há uns 15 anos e vi realmente a lagoa secando, como a Amparo falou. Contemplo a fala da Juliana, que disse muita coisa que eu queria colocar aqui, então não vou repetir muito. Mas espero assim que vi muitas falas que não tem muito estudo sobre o aquífero Guarani, né? Sobre as áreas de recarga, sobre a hipermeabilização do solo. Então, gostaria de fazer um pedido aqui, que as pessoas que estão citando o aquífero estudem o mínimo para conseguirem discutir isso com eloquência, com a consciência que precisa ser feita. Acho que a gente também é trabalhador, estamos aqui com o nosso tempo, e isso não pode ser uma brincadeira, né? Isso não pode ser tratado com falta de respeito. Então, que o nosso tempo seja respeitado, que a nossa fala seja respeitada e que se fale com consciência, porque ninguém está aqui para brincar, né? É uma coisa muito séria e que não envolve só a Zona Leste, só Ribeirão. O aquífero Guarani é muito extenso, então que isso seja visto com amplitude, né? Muito obrigada. Parabéns, Marcela. A última é o último inscrito, né? Vamos lá. Oi, boa noite. Meu nome é Paulo. E muito se disse aqui a respeito de impermeabilização, sustentabilidade. E eu gostaria de pontuar uma tecnologia que é milenar, que todos podem ter acesso, ainda mais hoje em dia com esses fácil acesso em redes sociais, em vídeos de YouTube e tudo mais, cartilhas online. É bem democrático hoje em dia você pesquisar na internet e se informar a respeito de bioconstrução, permacultura. E é uma coisa que quase ninguém fala. E é uma coisa que eu acredito que é o futuro, que é o que vai acabar salvando muitas regiões que, por exemplo, se utilizam desse especulação imobiliária, que é o que está acontecendo aqui na Zona Leste, por exemplo, e em outras partes da cidade, do mundo. Eu gostaria de propor aos vereadores e aos técnicos que elaborassem algum tipo de lei que as novas construções, independente de qual área sejam, no mínimo 50% bioconstrução. Porque sem pensar na permacultura, na cultura permanente, na extração e no residual que é, tanto na construção quanto na fabricação de cimento, de aço, de ferro, eu acho que a gente deveria se atentar um pouco mais e pesquisar um pouco mais sobre bioconstrução, permacultura e a integração do meio ambiente, que, por exemplo, tem a França que em poucos anos vai asfaltar com uma tecnologia nova que já existe, que é um solo que é permeável, ele é drenável, ele não impede a drenagem do solo. Então, quer dizer que tecnologia existe, inteligência a gente é capaz, só basta boa vontade e interesse verdadeiro. Muito obrigado. Eu quero deixar registrado aqui, chegou para mim agora, alguns vereadores que mandaram os seus representantes, no caso do Maurício Gasparini, Marinho Sampaio, Nelson Stefanelli, o Marcelo Ramos, coordenador legislativo, o Lincoln Fernandes, que mandaram representantes aqui para esta participação. E deixar claro também que nós enviamos, no dia 12/6, a Promotoria de Justiça aos promotores Edivar Ferreira Filho, a promotora Cláudia Abib, ao promotor de Justiça Luiz Henrique Pacanhela, ao promotor de Justiça senhor Marcelo Goulart,
Foi todos recebidos, está aqui o protocolo, no dia 12/6, às 4h. E também ao Ramon Lopes Neto, promotor de justiça. Em especial sobre os promotores, nós fomos pessoalmente falar com o GAEMA, que se comprometeu na reunião em estar presente. Então, lamentamos a ausência do Ministério Público. Creio que não há motivos para, neste momento, fazer um alerta sobre a própria atuação do GAEMA. Creio que não, porque eles assinaram desde 2011 um documento técnico dizendo que aquela região tem que ter proteção máxima. Por isso, eu acho que vai ter mais um para falar ainda, mas o objetivo dessa reunião, para finalizar de uma vez por todas, é que se insira o artigo 23 no texto do novo plano diretor, que é a proteção máxima da área de recarga do aquífero Guarani. Ok, eu recebo a informação também que o Paulo Modas mandou também um assessor para acompanhar esta reunião. Tem mais alguém para falar? Ok. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o vereador Orlando pela iniciativa, os vereadores que estão presentes. É uma pena que a gente não tenha aqui o responsável por quem cuida da nossa água e devia ser o especialista nela, né, que é o pessoal do DAERP, que devia ter aí todos os planos de também gestão. Foram, só para te cortar, também foram convidados. Eles deveriam ter os planos de gestão e nos dizer qual a capacidade, quanto a gente perde de água, se é que eles têm esses dados, né? Eu queria lembrar, com respeito à questão do desenvolvimento, quais são as propostas de desenvolvimento que a gente tem para a Zona Leste. Construir casas em terrenos minúsculos e dizer que as pessoas vão respeitar 35% de área permeável. Aí a gente pega os grandes empreendimentos com casas enormes e põe na Zona Sul. Quais são as propostas eficientes dos empresários, dos proprietários, para que se ocupe a Zona Leste de forma sustentável? Eu esperava ouvir isso deles hoje. Até achei muito importante a presença de todos, toda essa energia aqui desse plenário cheio, mas ao invés de propostas, apitos e buzinas. De que forma a gente vai avançar nessa discussão? Propostas têm e precisam ser levantadas, mas respeitando a técnica. O Marcelo mesmo gosta muito de falar que pode tudo, desde que. Né? Era isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Estamos chegando ao final. Claro. Alô, João? Cadê o João? João? Ali, até. Só para esclarecer, pessoal, os 35% que eu mencionei, tá, ele é solicitado do empreendedor fora. Tá? Então, dentro da área toda que é empreendida, 35% é doado ao poder público como áreas verdes de sistema. Não é dentro do lote, até porque a gente sabe que dentro do lote nós não teríamos aí o controle. Só que os 35%, tá, não é uma defesa e nem dizer que vai ser assim, mas hoje é assim. 35% é no mínimo. O projeto ele solicita à Secretaria do Meio Ambiente que se faça as diretrizes ambientais e aí os técnicos do meio ambiente, de acordo com a sondagem que é feita daquela área, eles pedem muitas vezes mais do que 35%. Então tem situações que pede 40%, 45%, já chegamos a pedir 50% em algumas áreas cujos estudos demonstraram que havia necessidade, né, que o local, aliás, tinha uma permeabilidade maior. Isso tudo é externo às unidades habitacionais, porque a gente sabe que dentro do lote a gente não tem controle. Tá? A discussão que a gente vai trazer dentro da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, é isso. Essa porcentagem vai ser maior? Como é que é o controle? Como é que vai ser feito isso? Até onde podemos ocupar? Qual é a taxa de ocupação? Qual é o crescimento? Posso verticalizar? Não posso verticalizar? Hoje, um grande problema que a gente tem enfrentado quando você permite, por exemplo, as unidades habitacionais, tá, é a área de estacionamento. Porque como há na lei a obrigatoriedade de pelo menos uma vaga de estacionamento para cada unidade de moradia, se você gera muita moradia naquele local, você tem que impermeabilizar por conta de estacionamento. Então, essa discussão nós temos que ter.
A hora que a gente fala de estacionamento, não necessariamente tem que ser de carro, já que nós temos estudos que há muita gente que usa moto, por exemplo. Então, esses estudos é que a gente quer discutir com vocês. Porque não adianta a gente falar, olha, não vai ter carro, ou vai ter carro, ou não tem carro, depois não tem onde parar, porque às vezes a rua é menor, não cabe lá fora. Então, essas discussões que a gente quer trazer para o pessoal. Tá? Só para esclarecer. Só comentar também, João. A despeito do esforço que os técnicos das secretarias municipais fazem, essas áreas verdes públicas, urbanas, têm sido apropriadas pelo setor privado. Quer dizer, então, dão com uma mão e tiram com a outra. Essa que é a colocação. Quer dizer, então, nós vamos estabelecer um regramento, um disciplinamento da Zona Leste, 50% de área verde pública, e no ano seguinte essa área verde pública se torna outra coisa, a revelia da lei. Então, essa é a discussão, quer dizer, quais são as salvaguardas para tudo isso. E é claro que essa é uma questão técnica, etc., e não sei se é um debate tão amplo que vai... Portanto, quero apenas acrescentar essa importante informação dada e os desafios, né? Não sei se são as mesmas pessoas ou não quero ser leviano em momento algum, mas o poder econômico que constrói em Ribeirão Preto, ele aparentemente, né, pelo que a gente percebe, ele está acostumado a trilhar outros caminhos para aprovar os seus projetos. Está acostumado a utilizar as áreas verdes públicas como se privada fora. E essa é a discussão presente. Não adianta criar área verde pública na Zona Leste para se tornar privada no momento seguinte. Eu gostaria de acrescentar isso também. É o seguinte, vamos falar da pavimentação para o trânsito. Há algum tempo eu fiz um trabalho, um estudo a respeito de ladeiras que estavam com paralelepípedo e ladeiras asfaltadas. Quando havia chuva, a ladeira que tinha paralelepípedo, quando chegava na parte inferior, estava seca, porque a água penetrava. A asfaltada não. Então, nós temos hoje tecnologia de broquetes e outras coisas que podem perfeitamente ser utilizadas na pavimentação das ruas, dos locais e até dos próprios quintais e das garagens, se for o caso, para fazer o processo de não impermeabilização do solo. Isso é um exemplo típico de ideias simples que podem ser utilizadas dentro do processo. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Orlando, pois não. O senhor me permite? Claro, vereador. Eu cheguei atrasado e quando eu chego atrasado eu sento e fico quieto, mas eu quero dizer que eu não estou identificando ET aqui. Eu não sei quem estava aqui e foi embora, mas eu estou vendo gente séria aqui que acompanha nesses últimos 5 anos o trabalho que temos feito e eu fui contemplado pela sua fala, Ju. A Ju contemplou o que eu ia dizer. Quer dizer, nós oficiamos a Secretaria de Obras, oficiamos a Secretaria de Meio Ambiente, desse processo que você falou, dessa verba, ainda não obtivemos resposta. Mas a administração tem respondido. Ao contrário da outra, que mentia, escondia, perdia documento, pelo menos resposta a gente tem tido. E quando a gente lida com prefeitura, é desse jeito, documento. Porque se liga, fala que não ligou. Se escreve e-mail, fala que o servidor não entregou. Infelizmente, é ofício, papel. Então, assim, fui contemplado pela sua fala, não vi a Amparo falar, eu não estava aqui ainda. O seu Valdemar estou vendo aqui. Então, é isso, gente. Eu quero te dar os parabéns, Orlando, pela iniciativa. E, assim, vamos seguir em frente nessa construção. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Papa. O que o senhor não presenciou, eu vou reportar, é que, na realidade, a gente tinha o plenário no meio da discussão. Algumas pessoas apenas falaram e as outras não queriam ouvir mais e aí acabaram indo embora. Então, fica uma situação realmente apito e buzina, etc. Não havendo mais ninguém para discursar, nós vamos... Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um? Vamos lá então. Pois não?
Vamos continuar então, por favor, a palavra. Boa noite a todos, me chamo Newton. É uma vergonha quando as pessoas faltam com respeito com as outras pessoas. Isso é nervosismo, eu estou muito nervoso aqui. É a primeira vez que eu participo, sou morador da Fazenda da Barra, PDS da Barra, do assentamento, são 4 assentamentos, são 468 famílias assentadas ali, tá? Para alguns que não conhecem, a gente assinamos um termo de ajustamento de conduta, respeitamos ele. Para reflorestar é 20% que a gente temos que reflorestar, correto? A gente refloresta 35%. Então a gente está reflorestando para a cidade. Ali produz alimento. Ali não tem o processo de degradação. Ali não tem a contaminação do aquífero. A gente respeita o aquífero. E a falta de respeito que teve aqui com o nosso assentamento, onde trazemos alimento para a cidade, foi muito grande. Eu não aceito, não concordo. Estamos abertos para todas as discussões em relação ao aquífero Guarani. Nós estamos abertos. O dia que todos querem sentar com nós e debater o que é degradar, ou reflorestar, ou respeitar o aquífero Guarani, a gente estamos abertos, com as portas abertas para vocês. De tanta raiva, estou até tremendo. Obrigado. Pois não. Posso? Pode. Bom, Lanchotti e vereador Pessotti, né, agradecer pela abertura dessa casa para a gente fazer essa discussão. A gente notou aqui que o setor da construção civil, os empresários ali, eles não estão dispostos a conversar. A gente percebeu isso hoje, tá? Então, não sei, né? Eles gostam de fazer conversa de gabinete, né? A gente não, a gente quer conversa pública, audiência pública, participa de instâncias de representação popular, né? Instâncias participativas nos conselhos, comitês, comissões. A gente quer discutir democraticamente as coisas. Eles querem conversa de gabinete, né? Quer conversar no particular, com o secretário, com o prefeito, e a gente não sabe exatamente o que acontece ali. E acontece que a vontade deles se estampam em muitas leis, em muitos programas aí, certo? Então, a gente precisa fazer um pacto aqui. A gente, como sociedade civil, estamos super dispostos a dialogar, a conversar, inclusive com eles, mas eles se recusaram e saíram, ok? Esse documento que foi elaborado em 2010, sentamos, todos os setores sentaram, né, segmentos, sociedade civil organizada, Ministério Público, Sinduscom, que é a entidade representante dos construtores aí, prefeitura, né, e chegamos num acordo, num estudo técnico, não ficou no achismo, não, é um estudo técnico, tivemos academia presente nesse estudo e chegamos a essa proposta aí, que foi colocada no plano diretor, que representou o artigo 23 do plano diretor. Tá? Essa audiência hoje foi justamente para a gente afirmar a necessidade de se manter esse artigo 23, né, de se limitar a área de expansão urbana, né, porque nós temos muitos argumentos que justificam esse artigo 23, só que eles não querem ouvir. Eles não deram um único argumento que seja plausível para a gente entender qual é a posição deles. Como o João falou, só apitaram, buzinaram, vaiaram, não conseguiram dialogar com a gente. Por que eles querem ocupar a Zona Leste? A gente sabe. Mas eles não têm, né, a decência de vir e dialogar com a sociedade
e colocar a posição dele. Então, a maioria da população pede a preservação do aquífero, ok? Então, eu faço um apelo ao Lanchotti, né, que está nesse perrengue todo aí do plano diretor, né, faço minhas palavras do Papa também, que é um guerreiro, né, minha admiração por você nessa sua luta aí à frente do plano diretor. Vai fazer audiência? Vai fazer audiência. Nós estaremos lá nas próximas audiências, defendendo o nosso posicionamento em relação à preservação do aquífero. Eles não estarão, se estarão, vão estar assim, desse mesmo jeito, né, pressionando, e depois eles vão lá fazer conversa com o prefeito e com o secretário, e não vão dialogar com a sociedade. Ok? Então, eu faço um apelo que mantenha a proposta, né, o artigo 23, na próxima versão do plano diretor. E faço um apelo também aos vereadores aqui presentes, Papa, Orlando, Marmita, desculpa, perdão, fugiu. Que também levem aos colegas esse anseio da população, tá? Porque, veja bem, são milhares de pessoas a fim da preservação do aquífero e são uma meia dúzia de empresários que querem ocupar a Zona Leste. Põe na balança isso, tá? Pensa em estudos, e não é porque a gente quer preservar o aquífero, existem estudos técnicos que embasam essa nossa vontade. Então, põe a mão na consciência e vê o que acontece aí daqui para frente, né? Então, essa audiência de hoje, gente, era basicamente isso, para a gente mostrar aqui, principalmente para o outro lado, a importância da preservação do aquífero, mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Ok? Ok. Para encerrar, então, nós vamos ouvir, só para encerrar, o assessor do vereador Jorge Parada se inscreveu também, o senhor Luiz Fernando. Boa noite. Eu gostaria apenas de trazer alguns questionamentos, né? A gente trabalha com o vereador Jorge Parada, e essa região da Zona Leste é uma área da cidade que muito, vamos dizer, preocupa, né, o trabalho que a gente desenvolve ali dentro do gabinete. Inclusive, uma preocupação que nós temos, inclusive já fizemos requerimentos à Prefeitura, né, encaminhamos inclusive a questão ao Ministério Público, até agora não temos um posicionamento, é com relação, por exemplo, à rede de esgoto. Aquela região ali não tem o emissário de esgoto, o esgoto não é tratado naquela região. Inclusive, nós temos hoje, lá no Recreio Internacional, uma obra sendo feita de forma clandestina, a rede de esgoto, sem autorização do DAERP, né, que é uma coisa extremamente grave, e ninguém fiscaliza. A Prefeitura simplesmente disse o seguinte ao vereador Jorge Parada, que como a obra está sendo feita sem autorização do DAERP e das autoridades municipais, ela não será recebida pela Prefeitura. Só que não embarga a obra, não faz absolutamente nada. Inclusive, é um questionamento que eu deixo para o Lanchotti. Outra questão que nós temos, e não vejo ninguém discutindo lá com relação à Zona Leste, são aqueles lixões que correm um grande risco de contaminar toda a nossa água em Ribeirão Preto. A Prefeitura simplesmente ignora, não tem projeto nenhum de recuperar aquela área. Outra questão que eu não vejo fazer parte da discussão do plano diretor, viu, Lanchotti? É o que foi abordado aqui por nosso companheiro. Nós temos a oportunidade em Ribeirão Preto de desenvolver sistemas de agroflorestas, de recuperar uma área enorme ali próxima ao bairro do Ribeirão Verde, né? Recuperar solo, recuperar nascente, recuperar, inclusive, a floresta que existia de uma forma sustentável. E essas pessoas que já estão assentadas naquela região não têm projeto nenhum da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, porque não tem interesses de empresários, né? O poder econômico não tem interesse, a Prefeitura muito menos. A gente poderia pegar aquela região, a Zona Leste, e transformar num grande cinturão verde, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a nossa região, né? Através do sistema de agroflorestas, recuperando mata, recuperando as nascentes e fazendo com que as pessoas que moram lá
possa tirar o sustento de forma equilibrada e saudável da terra, inclusive produzindo alimentos orgânicos. Então, são preocupações que nós discutimos, né? E gostaríamos de trazer para essa audiência, que foi muito importante, viu, pessoal? Vocês estão de parabéns, né? E é uma preocupação do vereador também, Jorge Parada, e a gente está junto nessa luta. Inclusive, nós tivemos, né, estudando um projeto muito interessante, né, lá em Foz do Iguaçu, que nasceu lá na Itaipu Nacional, que chama Cultivando Água Boa, né, onde que o principal é recuperar as áreas degradadas, fazer com que o homem seja fixado ali naquela região e que produza de forma sustentável alimentos orgânicos, não só para Ribeirão Preto, mas para toda a nossa região. Obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas palavras. Um comentário rápido para a gente encerrar. Sim, é muito rápido mesmo. A impressão que dá é que a Fazenda da Barra ainda não foi engolida pelo agronegócio. E, portanto, tudo aquilo que necessita ser feito lá nunca é feito. Então, a Fazenda da Barra, a impressão que dá é que ela não pode dar certo. Essa que é a ausência do poder público de todos os níveis lá, por isso que se encontra naquela situação de abandono, né? Ela não pode dar certo. Muito obrigado a todos desta mesa que compareceram. Ricardo, agradeço ao seu pai, o deputado Rafael Silva. Falei com ele, fiquei sabendo que ele estava em São Paulo. Você muito bem representado aqui, muito obrigado. A todos vocês que até esta hora da noite estiveram presentes aqui na Câmara, debatendo esse assunto tão importante, e podem ter certeza, podem contar com esta Câmara, podem contar com este vereador e com o vereador Marmita, o vereador Marcos Papa. Estamos aqui para debater com seriedade e com responsabilidade. Boa noite a todos, muito obrigado.